Você provavelmente já ouviu uma série de opiniões, técnicas e boatos sobre como ensinar seu bebê a usar o penico, da sua mãe, da sua sogra, das professoras da creche ou até do seu médico. O que eu vou dizer pode te assustar, mas esqueça tudo o que você já ouviu sobre ensinar seu bebê a usar o troninho. Tudo que você ouviu ler por aí são informações incompletas que provavelmente não foram nem testadas e é grande a chance de que elas mais atrapalhem do que ajudem seu filho a largar as fraldas de vez. E a pior coisa que você pode fazer é tentar treinar seu filho sem um plano testado ou um método comprovado. Eu não estou falando isso por causa das roupinhas que você vai ter que lavar ou por causa dos tão frequentes acidentes que acontecem quando as crianças estão aprendendo a usar o troninho. Eu digo isso pois usar a técnica de tentativa e erro só vai confundir seu filho. Você sabia que grande parte da personalidade da criança se forma no período entre os 18 e os 32 meses? Todas as experiências, frustrações, memórias e vínculos afetivos que acontecem nessa época têm grande peso na formação psicológica da criança. Agora, imagine o que passa na cabeça dela durante essa fase em que ela está aprendendo a usar o troninho, quando ela recebe aprovação ou quando ela expressa rebeldia ou agressão. Mas atenção, assista esse vídeo até o fim, pois não sei até quando ele estará disponível, já que as dicas deste vídeo provavelmente vão irritar a indústria das fraldas. Vou revelar para você um método testado e comprovado por centenas de mamães pelo país todo que fará até a criança mais teimosa usar o pinico, tudo em apenas 4 dias. Meu nome é Dani Pereira e eu sou uma mulher normal como você. Sou mãe de 2 meninos bem sapecas que eu amo mais do que qualquer coisa nessa vida. Neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês a minha história e como eu consegui desenvolver um método de treinamento tão rápido e eficaz que você poderá usá-lo para ensinar seu filho a usar o troninho em apenas 4 dias. Você nunca mais vai precisar sentir o cheiro, ver ou trocar uma fralda suja e o mais importante, você vai fazer tudo isso sem fazer seu filho passar por doses de frustração. Quando eu era criança, adorava brincar com minhas bonecas e sempre ajudava minha mãe a cuidar das minhas 2 irmãs mais novas. Eu sempre me imaginava cuidando de 6 filhos, em uma casa com um jardim enorme, uma piscina e um cachorro labrador. É engraçado como a nossa vida dá voltas. Ao invés de ter 6 filhos, hoje eu cuido de mais de 60 crianças por ano na creche que eu abri. Então, levando em conta meus 2 filhos e as crianças da creche, eu sabia que ensinar crianças a usar o troninho seria uma rotina na minha vida. Pode acreditar, eu sei exatamente como você se sente. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu imaginava que treiná-lo para usar o penico seria uma atividade divertida, assim como foi ensinar ele a dar seus primeiros passinhos ou a falar suas primeiras palavras. Na minha cabeça, ensinar ele a usar o troninho seria a primeira vez que eu realmente ajudava ele a se tornar independente. O tempo foi passando e quando ele completou um pouco mais que 2 anos, ele começou a mostrar interesse pelo vaso e uma onda de nervosismo tomou conta de mim quando eu me dei conta do que estava prestes a acontecer. Eu não fazia a menor ideia do que fazer ou por onde começar. Eu estava com medo de não saber como lidar com a situação, pois eu sempre ouvi uma série de boatos e opiniões por aí. E você sabe como é isso. Quando a gente tem nosso primeiro filho, o que não faltam são opiniões. E o fato de eu não saber o que passava pela cabeça do meu filho naquele momento tornou as coisas muito mais frustrantes para mim, já que ele estava ainda aprendendo a falar. Foi aí então que eu parei, respirei fundo e repeti para mim mesma: isso não é culpa sua. Existem pessoas que te ensinam como lidar com o parto e pessoas que te ensinam como fazer seu bebê arrotar, mas ninguém te prepara para a fase de desfraldar o seu bebê. Tudo que existe é um monte de opiniões e boatos, quando o que você realmente quer é um plano que, com um método passo a passo, resolva essa situação de um jeito simples e rápido. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar informações na internet, como você está fazendo agora. Dezenas de produtos apareceram na tela, produtos que prometiam facilitar essa fase. De fraldas que vestem como calcinha e cuequinha, até peniquinhos que tocam música quando são usados. Eu relutei a gastar dinheiro em algo que eu sabia que no fim das contas seriam apenas distrações. Como você pode perceber, eu não queria que meu dinheiro fosse jogado na privada e ir embora pela descarga. Você já deve ter percebido, assim como eu, que as fraldas que se parecem com calcinhas e cuequinhas estão se tornando cada vez mais populares entre as mamães e os papais. Só que eu comecei a notar um padrão entre as minhas amigas que estavam com bebês, assim como eu. Aquelas crianças que não usavam essas fraldas especiais eram justamente aquelas que aprendiam a usar o peniquinho mais rápido. Depois de meses vendo isso acontecer frequentemente, eu me convenci de que essas fraldas não funcionavam.
Eu comecei a pesquisar e a conversar com algumas mamães e percebi algumas coisas que vão te espantar. Você precisa entender que o mercado de fraldas é uma indústria multibilionária. Eles sabem que cada fralda suja do seu bebê precisa ser trocada e que isso significa mais R$ 1 na mão deles. Mas quando a sua criança começa a crescer, essas empresas sabem que vão perder um cliente. Então, como eles podem arrancar de você todo o dinheiro que eles podem durante o máximo de tempo que for possível? Simples, criando uma fralda que você vai precisar depois que seu filho não estiver mais precisando de fraldas. Isso é, na verdade, um grande esquema que a empresa monta para manter você como cliente por mais tempo. Eles gastam fortunas em pesquisas e anúncios na TV para fazer você gastar mais dinheiro com eles. Essas empresas estão mesmo preocupadas com quanto elas vão faturar e disfarçadamente anunciam produtos como se fosse uma ferramenta incrível para treinar seu bebê a usar o penico. Sem transformar isso num papo chato, resumindo, essas fraldas especiais vão mais do que triplicar o tempo necessário para que você consiga treinar sua criança a usar o penico, sem contar o dinheiro que você vai desperdiçar com esses gastos. Dito isso, deixa eu te dar um aviso muito importante. Demorar para treinar sua criança completamente pode ser algo muito frustrante, e a história que eu vou contar para vocês vai revelar a bagunça que isso pode virar. Logo quando o Gui nasceu, nosso primeiro filho, meu marido e eu havíamos acabado de casar e ainda não tínhamos aberto a creche. Então, para levar e buscar o Gui da escolinha, eu pegava carona com uma vizinha cujo filho estava na mesma creche. Ela trabalhava como gerente em um escritório muito chique no centro da cidade e estava sempre vestida muito bem. Acabamos nos tornando amigas e trocávamos muitas ideias sobre como cuidar e criar nossos filhos, e também sobre nossas carreiras e casamentos. Em uma determinada semana, eu havia decidido treinar o Gui a usar o penico. Ele estava indo bem e já estava há quase 2 semanas sem surpresas. Na volta da escolinha, peguei o Gui e encontrei minha amiga, que tinha acabado de comprar um carro novinho. Colocamos as crianças nos assentos e fomos no banco da frente conversando até ela me deixar em casa. Quando tirei o Gui do assento e peguei ele no colo, percebi que ele tinha feito xixi e que ele estava apenas de cuequinha. Era tanto xixi que vazou do assento dele, caiu no banco, escorreu até o tapete e o carpete do carro. Eu não sabia o que fazer e muito menos o que dizer. Ele, inocente, brincava com o meu cabelo sem ter ideia do que tinha acabado de acontecer. Eu pedi 1000 desculpas para minha amiga, me comprometi a mandar lavar o carro e voltei para casa com uma vergonha que eu nunca tinha passado antes. E pensei, justo no carro novo dela, justo comigo? Eu admito que quando cheguei em casa eu queria chorar. Não só por causa da fortuna que eu ia gastar mandando lavar aquele carro, mas principalmente por causa da vergonha que eu passei. Nos dias seguintes, todo o avanço que havíamos feito treinando o Gui regrediu e ele estava usando fraldas novamente. Quando eu finalmente me acalmei, vi o Gui brincando e pensei, isso não é culpa sua e muito menos dele. Acidentes acontecem. E decidi que antes de treinar o Gui de novo, pesquisaria tudo que eu pudesse para que ele nunca mais tivesse nenhum acidente em público. Nessa época, eu já estava começando a organizar a abertura da creche e decidi prestar atenção nos hábitos das crianças para desenvolver um método que facilitasse essa fase de treinar eles a usar o troninho. E nesse período, eu comecei a testar diferentes técnicas com o Gui. Foram 4 longos meses testando e fazendo anotações com muitos acidentes e roupinhas sujas. O Gui já tinha passado de 2 anos e meio quando finalmente conseguimos treiná-lo. Ele estava há 2 meses só de cuequinha, sem nenhum acidente, nem durante a noite. Eu havia finalmente descoberto o método infalível para treinar uma criança. E eu sei que cada criança é diferente da outra. Por isso, o método que eu desenvolvi com o Gui tem muito mais a ver com entender os sinais da sua criança, seja qual for a idade ou o temperamento dela, do que só insistir e forçar a criança a usar o peniquinho. Então eu decidi transformar minhas anotações em um guia e dividir com algumas mamães para ver o que elas achavam. Elas testavam o meu método e dividiam comigo suas experiências. Então, ao longo de quase um ano, eu fui aperfeiçoando o método. Meu guia já tinha recebido diversas novas anotações e melhorias, e eu estava certa de que aquele guia poderia ajudar todas as mamães a treinarem seus filhos sem dor de cabeça. Foi bem nessa fase que a nossa creche começou a crescer, e eu sempre deixava uma cópia do meu guia com as mamães dos nossos alunos. Mas foi só quando eu comecei a distribuir cópias do meu guia de treinamento para os pais da minha creche que eu percebi que algo muito grande estava acontecendo. Na semana seguinte, os pais começaram a me abordar e perguntar como eu ensino meu filho a usar o pinico de uma forma fácil e rápida.
As mamães testavam meu método e me mandavam mensagens de agradecimento, indicações de outras mamães e até presentes me agradecendo por tê-las ajudado a treinar seus filhos em menos de uma semana. E sem todo o estresse que elas achavam que iriam enfrentar. Elas me agradeciam, pois seus bebês estavam sequinhos, sem acidentes e elas tinham economizado uma fortuna em fraldas. Elas diziam que meu guia era muito eficaz, que até parecia uma fórmula mágica e que colocar as dicas em ação era como colocar em prática uma receita de bolo, pois com os ingredientes certos e seguindo uma ordem lógica, o bolo ficava pronto e delicioso sem estresse. E a cada dia eu recebia mais e-mails e ligações de mamães me pedindo uma cópia do meu guia, que eu oferecia gratuitamente junto com um cartão de visitas. Em uma semana, eu chegava a receber mais de 40 mensagens, e-mails e ligações de mamães me pedindo uma cópia daquele guia que eu havia me esforçado tanto desenvolvendo. Responder essas mensagens ocupava boa parte da minha manhã, pois eu sabia que, além da propaganda da minha creche, aquele guia realmente fazia diferença na vida de muitas crianças e mamães. E isso me enchia de orgulho. Isso tudo foi crescendo de uma forma que eu nunca poderia ter sonhado, imaginado ou até mesmo planejado. Em um certo momento, isso começou a me tomar tanto tempo e energia que eu não estava mais dando conta. Responder essas mensagens e entregar uma cópia do meu guia estavam tomando tempo demais e eu estava tendo que deixar de lado algumas tarefas de casa e da creche. Foi quando meu telefone pessoal vazou e as pessoas começaram a me ligar durante a noite ou de fim de semana, justamente nas horas que eu tinha para curtir meu filho, que eu decidi diminuir o ritmo e reduzir o número de cópias do meu guia que eu distribuía. Afinal, gerenciar isso estava me dando mais trabalho do que eu poderia aguentar. Um dia, uma amiga de infância apareceu em casa para uma visita surpresa. Nós sentamos para um café e ela perguntou sobre as novidades. Eu contei para ela que havia me deparado com um método para treinar crianças a usar o pinico que era tão eficaz que eu estava recebendo ligações o tempo todo de pessoas que queriam uma cópia desse meu guia. Foi então que ela disse: por que você não disponibiliza isso na internet? E só uma coisa passava pela minha cabeça: como eu não tinha pensado nisso antes? Eu poderia disponibilizar o material 24 horas por dia, 7 dias por semana, e qualquer um em qualquer lugar do mundo que precisasse de um método comprovado para treinar seu filho conseguiria acessar meu guia. Foi então que eu decidi colocar meu guia online e, graças à internet, eu consegui transformar meu método de treinamento em um livro que você pode acessar com a privacidade e conforto diretamente da sua casa. Este curso vai poupar você de toda a dor, frustração e vergonha que você passa quando não segue um plano testado e aprovado. Eu tive que aprender a lição da pior maneira, mas você não. Dentro do meu guia, eu revelo quais são os 5 passos que você precisa dar com seu bebê se você quer ver resultados a partir do segundo dia de treinamento. Passo 1. Tem a ver com preparar seu filho para usar o troninho, mesmo se ele não mostra interesse nenhum em largar as fraldas. Eu vou te dar algumas das melhores dicas que vão fazer seu bebê ficar super ansioso para usar o troninho. Passo número 2. Vou te mostrar toda a preparação que você precisa fazer antes de começar o treinamento de fato. Muitos pais começam o treinamento imediatamente e fazem isso sem estarem preparados. Depois desse capítulo, você estará pronto para tudo que a fase de treinar seu bebê vai fazer você passar e que vai te dar a confiança que você precisa para encerrar a fase de trocar fraldas da sua vida e do seu bebê. Esse é o passo que vai exigir sua maior atenção, pois se você não se organizar direito, pode colocar todos os próximos passos a perder. Passo número 3. Ele mostra porque o primeiro dia do treinamento é o mais importante e como ele vai ditar o ritmo dos dias que virão pela frente. Eu guio você passo a passo por um dia completo, mostrando exatamente o processo que você precisa seguir para obter resultados. Passo número 4. É a etapa que a maioria dos guias pelo mercado deixam de fora. Um dos obstáculos mais desafiadores quando você treina seu filho para usar o troninho são as noites do treinamento. Eu desenvolvi um método que nunca havia sido pensado antes por ninguém. E não só o seu bebê vai ficar sequinho durante toda a noite, mas ele vai se levantar e usar o troninho por conta própria quando precisar. Passo número 5. Vou guiar você pelos 3 últimos dias do processo, enquanto eu ensino a você as táticas motivacionais que vão fazer o seu filho ficar louco para usar o peniquinho por conta própria sempre que precisar. Usando apenas 2 ou 3 dos métodos que eu apresento nessa sessão, vão fazer as coisas clarear na cabeça do seu filho no meio do segundo dia. Esse é uma das sessões mais importantes do meu guia e você precisa prestar muita atenção, pois ele vai te poupar de muitas lágrimas, frustração e agressividade. Não existe nada mais frustrante do que fazer avanços incríveis com seu filho para de repente vê-lo desaprender tudo que foi construído nos dias anteriores e vê-lo gritando, pedindo para usar as fraldas de volta. Eu vou revelar para você métodos surpreendentemente simples que poucas mamães conhecem,
que vão eliminar as chances do seu bebê regredir no desfraldamento. Isso é quase um milagre, pois funciona até com as crianças mais teimosas que eu já cuidei. Mas eu imagino que você deve estar pensando: isso tudo parece ser maravilhoso, mas será que esse guia vai funcionar para mim? Mais de 700 pessoas já usaram meu método nos últimos 4 anos e eu usei as devolutivas de todos eles para refinar o treinamento, e essa versão atualizada que eu estou disponibilizando está mais poderosa do que nunca. Não só isso, mas o meu treinamento tem um índice de satisfação tão relevante que você pode ficar despreocupada. 96,8% dos leitores estão satisfeitos com o programa, enquanto apenas 3,2% tiveram que tentar novamente algumas semanas depois. Essas estatísticas provam que se você se cadastrar para o meu treinamento, você atingirá resultados. Simples assim. Veja um pouco do que papais e mamães estão falando. Mamães e papais de todo o Brasil estão amando esse método e eu quero muito que o próximo depoimento seja o seu. Agora, para tornar essa oferta ainda mais irrecusável e tirar qualquer pingo de dúvida que ainda possa existir na sua cabeça, eu incluí incríveis materiais bônus que você confere logo abaixo no final da página. Portanto, haja agora mesmo se você quer esses bônus grátis. Ok, então a última questão que você deve estar se perguntando é: quanto custa esse guia com todos esses bônus inclusos? Mas o que você deveria estar se perguntando é: o quanto eu vou economizar em fraldas, e isso sem contar os outros gastos como cremes, talcos, etc. Eu quero que você pare para pensar em quanto dinheiro você vai gastar com fraldas e acessórios a cada mês que seu bebê não estiver devidamente treinado para usar o troninho. Meu chute: um bebê usa em média 8 fraldas por dia. Isso significa 240 fraldas por mês. Cada fralda custa em média R$ 1, ou seja, por mês são mais de R$ 240 que você gasta. Isso sem contar os lenços umedecidos, cremes e talcos, você está gastando pelo menos R$ 300 por mês com isso. Então deixa eu te perguntar uma coisa: se o treinamento do bebê sequinho funcionar para você como tem funcionado para centenas de mamães por todo o país, quanto você estaria disposto a investir em um método simples, testado e aprovado, que vai te ajudar a nunca mais gastar um centavo sequer em fraldas? Que tal um investimento único de R$ 97, com garantia de devolver seu dinheiro caso você não fique satisfeita? Se você parar para pensar, você vai gastar muito mais do que isso mês que vem em fraldas. Então, por que não investir em um guia que vai te ajudar a cortar esse gasto de uma vez por todas? Além disso, você está segura com a minha política de devolução por 30 dias. Basta nos enviar um e-mail e devolvemos o seu dinheiro sem perguntas. Meu curso é fantástico, mas não é perfeito. Muitas pessoas não estão dispostas a fazer o que eu faço, mas eu quero te mostrar como tenho plena confiança que esse programa vai dar certo para você. Nós temos uma taxa de sucesso de 96,8%. Isso significa que nós fizemos a diferença em mais de 96 famílias de cada 100 que testaram o treinamento. Mas tenha em mente que cada criança é diferente da outra, inclusive a sua. Se por um grande acaso sua criança ficar entre os 3% que não conseguiram pôr em prática o treinamento, basta você me avisar que eu devolvo seu dinheiro garantido, sem pegadinhas nas entrelinhas. Apenas total confiança que esse sistema vai funcionar com seu bebê. Afinal, se esse método não funcionasse, você realmente acha que eu daria esse tipo de garantia? Basta clicar no botão abaixo e você será encaminhado para uma área segura de compra. A partir daí, você está a menos de 30 segundos de receber o guia que vai fazer o seu bebê largar as fraldas de uma vez por todas. Tudo pelo mesmo valor que você gastaria em fraldas nos próximos dias. Clique no botão agora. Fato: meu programa de treinamento Fórmula do Bebê Sequinho tem uma taxa de satisfação consistente de 96,8% entre os papais e mamães que testaram ele. Eu não vou mentir para você e fazer propaganda enganosa como um vendedor que quer te vender a qualquer custo. O treinamento não é 100% perfeito. Você compraria de alguém que alega ter 100% de satisfação? Baseado em pesquisas anteriores, conclui que meu sistema funciona 96,8% das vezes. Nos últimos meses, centenas de papais e mamães de diversas cidades do Brasil, de diferentes classes sociais, pais de meninos e meninas, testaram meu sistema. E eu vi em diversos fóruns de discussão diferentes pessoas trocando ideias sobre como treinar seus filhos. Entrei em contato com todos eles e perguntei se eles estariam interessados em testar meu sistema. Eu mandei meu guia recém-criado para que eles testassem por 7 dias.
Depois desse período, eu entrei em contato com cada um deles e perguntei se o método havia funcionado sem nenhum tipo de acidente no percurso. E, para minha surpresa, 533 das 547 pessoas que testaram disseram que sim, que havia funcionado. Isso representa 96,8% de taxa de sucesso. O questionário que eu mandei dizia o seguinte: é importante ressaltar que o treinamento exige persistência e foco da mãe e dos parentes envolvidos. Por isso, é de extrema importância seguir o método corretamente e todos os passos para que o treinamento dê o resultado esperado. E quando seu bebê já estiver livre das fraldas, mande uma mensagem para a gente. Adoro quando recebo mensagens de mamães e papais contentes. Vários colegas ficam impressionados e até um pouco céticos se deveríamos estar dando 30 dias de garantia, mas temos muita confiança e uma taxa de satisfação de quase 97%. Por isso, ficamos completamente tranquilos em dar 100% de garantia incondicional. Então, se depois de um mês você perceber que não é para você, basta enviar um e-mail para suporte@bbsequinho.com dentro dos 30 dias de garantia, que devolveremos 100% do seu investimento sem cobrar nenhuma taxa, preto no branco. Não precisa justificar, explicar ou dar satisfação e ainda continuaremos amigas, combinado? Portanto, haja agora se você quer garantir sua cópia do meu treinamento por apenas R$ 97. É menos do que você vai gastar com fraldas no próximo mês. Se você ainda tiver alguma dúvida, consulte nossa área de perguntas e respostas.